Agora sim, maravilha. Gente, chegamos ao terceiro episódio do Almoçando com a Nutri. Olha que bacana, como passa rápido, né? Esse momento é um momento muito legal, né? E a gente chegou aqui ao terceiro episódio do Almoçando com a Nutri. Eu sou a Camila Nunes, nutricionista há 8 anos e ensino mulheres que não conseguem a emagrecer até 15 quilos em apenas 30 dias. É isso mesmo. Me acompanhe nas redes para saber como ter esse resultado. Hoje o tema é quais são os alimentos que deixam a sua barriga estufada. E aqui eu vou revelar os segredos para você nunca mais ter esse inchaço abdominal, tá certo? Vamos lá. Vocês precisam saber que existem alimentos que estufam o seu abdômen, tá? E são alimentos bem específicos. O que a maioria das pessoas não sabem é que esse tipo de inchaço que eu estou dizendo aqui nesse vídeo não é aquele inchaço abdominal recorrente do sobrepeso. Não, não é nada disso. Não é aquele inchaço comum. Não é uma retenção de líquido, tá? É outra coisa. Aqui eu estou falando daquele inchaço proveniente de alguns alimentos, e aqui eu vou te dizer quais são esses alimentos, tá certo? Acompanha comigo esse raciocínio aqui. Existem alguns alimentos que vão causar uma produção maior de gases. E esses gases, eles vão causar aí o estufamento do seu abdômen, certo? Por quê? Existe um porquê cientificamente comprovado que algumas pessoas, elas têm uma sensibilidade a determinados tipos de alimento. Ou também pode ser recorrência e pode ser uma consequência, tá? Pode ser uma consequência de uma má alimentação, certo? E aí você vai consumir talvez mais dos alimentos que te fazem mal, que o seu organismo ali tem uma certa sensibilidade, e aí você vai ter quase que de imediato esse inchaço abdominal, esse desconforto. E você sabe que nesses 8 anos de atendimento no consultório, as minhas pacientes costumam relatar, eu até fiz uma lista, porque é comum, gente, é comum. E se você tem algum desses sintomas, presta atenção, porque eu vou te dizer o que você tem que fazer, certo? Gases, você sente gases? Inchaço abdominal, estufamento e desconforto de te incomodar, de acabar com o seu dia. É isso que a maioria das minhas pacientes relatam. E esses não são sinais e sintomas comuns para uma pessoa normal que tem um metabolismo ali funcionando bem, não é comum. Então, o que eu gosto de fazer? De primeiro momento, eu gosto de, primeiro, analisar quais são os alimentos que estão causando esse desconforto, esse inchaço, estufamento abdominal, quais são os alimentos que estão promovendo uma maior liberação de gases, certo? Quais são os alimentos que estão fermentando para essa minha paciente? Esse é o primeiro ponto. E aí eu abro realmente uma investigação. E eu vou te ensinar aqui, até o final desse vídeo, a fazer essa investigação você mesma, tá? Então, continua aqui comigo. E com certeza, o que acontece é que esses alimentos que você ainda não sabe qual é, estão te fazendo muito mal.
E quando você descobre, você tem aquela sensação de acordar com aquela barriga assim, ó, lisinha, retinha, maravilhosa. O pessoal fala que assim, nossa, Camila, acordei hoje com a minha barriga sequinha. É assim que as minhas pacientes falam. Acordei com a minha barriga sequinha. Eu falo, que bom. Então agora a gente consegue uma linha de tratamento eficaz. Por quê? Como eu já disse em alguns outros vídeos, não existe milagre. Não existe o shot milagroso, o detox milagroso. Não, não é milagre, tá? Ciência isso. Isso é ciência. E aqui a Nutri fala sem mimimi, tá certo? E algumas pessoas acham realmente, se você acha isso, olha, presta atenção, porque algumas pessoas me procuram aqui no direct, nas minhas redes sociais, ou até mesmo no meu WhatsApp, e fala assim: poxa, Camila, eu tenho retenção de líquido, a minha retenção de líquido é tão grande que eu acordo, é só eu tomar água que minha barriga estufa. Gente, a água não vai fazer isso, tá? É cientificamente comprovado que existem alimentos selecionados. Eu tenho certeza que quando eu te disser quais são esses alimentos, você vai ficar assim, ó, de queixo caído. Com certeza, porque são alimentos tão comuns no nosso dia a dia, tanto se você faz a sua alimentação em casa ou se você come fora. Esses alimentos são comuns em restaurantes, na casa da tia, da avó, talvez até mesmo na sua casa. Esses alimentos são comuns e você vai conhecer eles. Sabe que as pessoas, elas talvez não crê que é possível, que existe uma vida onde você acorda sem esse estufamento, sem esse desconforto, sem ter tantos gases, certo? Isso existe, isso é possível. E eu vou te ensinar justamente os principais segredos para você nunca mais ter esse inchaço abdominal. Nem esse desconforto, nem esses gases que te incomodam. Tem pessoas até que relatam que durante a atividade física sente ali aquela produção de gases e ficam até com vergonha. Muitas pessoas, muitos pacientes que fazem pilates, onde é uma aula em grupo, né? E aí fala assim, Camila, nossa, eu tive assim aquele estufamento e eu tive tantos gases que durante a aula de pilates, nossa, eu passei uma vergonha horrível, absurda. Eu não quero nunca mais passar por isso. Olha só que constrangedor né? Então vamos lá, ó, presta atenção aqui que eu vou falar agora os alimentos que você precisa evitar se sente tudo isso que eu falei aqui até agora, tá? E vocês vão se surpreender, certo? Alimentos do grupo dos feijões, alimentos do grupo dos laticínios, como leites, queijos, iogurtes. Você precisa evitar se você sente tudo isso que eu falei, tá? Mas não é só isso. Não é só isso. Tem outros alimentos que são altamente fermentados pelo nosso intestino e por isso causam gases, estufamento, desconforto, inchaço abdominal, certo? É um dos sintomas, é o mais comum. Esses são os sintomas mais comuns, certo? Esses outros alimentos são alho. E aí, você tempera a sua comida com alho? Ele pode estar te causando mal. Cebola, se você usa cebola em excesso, gosta de comer aquela saladona, sabe? De alface com tomate, coloca muita cebola crua ali, ela pode estar sendo o motivo de você estar sentindo tudo isso. Outros alimentos, como mel, banana, que é uma fruta muito utilizada aqui no nosso país, repolho, couve, brócolis. Couve que eu falo é aquela couve em flor, tá? Todos esses alimentos e mais uns 100 alimentos, sabe? Uns 80 alimentos vão promover todos esses sinais e sintomas e vão contribuir para que você sinta esse inchaço abdominal, esse acúmulo de gases.
o que é super desconfortável. Então, o que você precisa fazer? Presta atenção, agora você já sabe quais são os alimentos, certo? Mas agora a gente precisa identificar quais desses alimentos te faz mal. Eu tive uma paciente nossa, era muito bacana. A Lorena. Gente, mas eu vou contar o caso da Lorena para vocês. A Lorena, ela tinha aquele estufamento, enfim, a gente via na avaliação corporal que não era comum e era recorrente. Em toda consulta ela estava com o abdômen inchado. Aí eu falei, peraí, vamos fazer um protocolo, vamos identificar aqui quais são esses alimentos. Quais desses alimentos você consome mais? Ela falou assim, Camila, eu como muito queijo e feijão. Camila, eu amo feijão, eu não sei comer sem feijão. Falei, é mesmo? Então faz assim, ó. Você tem esse estufamento, a produção de gases, esse desconforto, acordar com esse abdômen distendido que te incomoda tanto. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos excluir os queijos e vamos excluir os feijões. E mais outros alimentos que a gente excluiu da alimentação dela. Gente, em 15 dias, que foi o tempo dela retornar, né, na consulta, para a gente ver como foi, o abdômen dela tinha reduzido mais de 5 centímetros. Vocês têm noção o que é para uma mulher ter esse abdômen reduzido com mais de 5 centímetros? E isso que foi no início desse protocolo que a gente estava ali investigando os alimentos. E aí, o mais curioso que é o ponto em que eu quero chegar com vocês, é que a Lorena descobriu que se ela comesse feijão, porque ela ama feijão, se ela comesse feijão no restaurante do trabalho ou em qualquer outro restaurante fora da casa dela, esse feijão ia causar instantaneamente o estufamento gástrico, né, do abdômen, estufamento abdominal. A produção de gases era bem recorrente logo em seguida. Só que aí, um dia ela foi fazer o teste e comeu o feijão que a mãe dela faz na casa dela. E ela falou para mim, Camila, eu comi o feijão da minha mãe e eu não senti nada. E aí, sabe o que ela fez? Ela teve que se mudar para Campinas, né, para outro lugar, e ficar longe da mãe dela. Então, quando ela vem para casa da mãe, a mãe prepara as marmitinhas de feijão e ela leva congelada para casa dela, para comer o feijão, porque ela gosta do feijão. E olha como foi primordial identificar qual era o alimento que deixava ela assim. Foi primordial. Então, o que eu quero que você faça, tá? Eu já revelei aqui os alimentos que te causam todo esse desconforto, esse inchaço abdominal. E agora eu vou te dizer o que você vai fazer dentro dessa história que eu contei, história verídica da Lorena, de uma paciente minha, tá bom? A melhor coisa que você vai fazer na sua vida é excluir todos esses alimentos que eu falei aqui. Você vai excluir da sua alimentação por, no mínimo, 3 semanas. No mínimo 3 semanas. Você vai excluir. Pronto, não consome. Depois, olha, essa dica é valiosa, hein? Você vai introduzindo novamente na sua alimentação aos poucos. Então, você vai escolher um por vez. Excluiu o feijão? Aí você volta a consumir o feijão. Comeu o feijão, só o feijão naquele dia. Não pode ser o feijão e a banana, o feijão e o brócolis. Não, nada disso, só o feijão. Certo? Aí você vai ver, pô, o feijão te deu desconforto? Inchou o seu abdômen? Te deixou com a barriga inchada? Foi, então não come mais ele. Aí você vai para o próximo alimento, tá? E você vai fazer isso. Isso vai demandar tempo. Pode ser que você não consiga fazer. E aí você vai precisar de um profissional da área da saúde para te ajudar, te orientar, certo? E aí você vai descobrir quais são os alimentos que te faz mal, que fermentam muito no seu intestino. A partir desse momento que você já consegue identificar, você começa a observar que se ficar um período maior sem consumir,
pode acontecer, olha isso, pode acontecer que lá na frente, depois de um mês, você volte a consumir aquele alimento que te fez mal há um mês atrás e você não sinta mais nada. Outro ponto primordial, pode ser que quando você coma grande quantidade daquele alimento que você descobriu que te fez mal, você sinta esse desconforto. Porém, se consumir uma quantidade menor desse alimento, você não sinta nada, certo? E quando você descobre isso, é incrível. Você começa a acordar com seu abdômen sequinho, sem inchaço nenhum, e você permanece assim o dia todo. E esse é o maior sonho de muitas pessoas que me procuram até hoje. Até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de descobrir esses segredos, né? Porque com certeza é pouco falado, é pouco entendido esse lado que acontece principalmente com mulheres. E eu espero muito, de verdade, que eu tenha te ajudado. Se você conhece alguém, alguma amiga que sente esse desconforto, que te falou do inchaço, já envia esse vídeo para ela. Ou marca ela aqui nos comentários. Olha só que bacana esse relato. Estou fazendo com lactose e glúten. Glúten pode ser um outro ponto importante, inclusive, para a gente descobrir se existe uma intolerância ao glúten ou não. É bem comum hoje em dia, tá? E já desinchei muito, gente, olha isso, já desinchou. Já, olha que bacana. E eu dei essa dica, eu lembro de você na primeira live. Eu lembro. Eu já dei essa dica, que bacana. Olha, é muito bom ver que vocês aproveitam as dicas que eu dou por aqui. Perfeito! Aqui hoje você vê que é simples o que você precisa fazer. O que você precisa fazer é muito simples, tá? Sobre essa questão da barriga inchada, né? Não é uma consequência. Não é uma consequência do seu ganho de peso. Não é isso. Tá longe de ser isso. Não é uma retenção de líquido, também tá longe. É outra coisa. É outro assunto. Retenção de líquido é outro assunto. Gordura abdominal é outro assunto, né? E muitas pessoas se enganam em pensar que, nossa, não, acho que assim, isso é normal. Não, não é normal, não é normal. Quando você descobre que tem solução, gente, é transformador. Olá, a Lúcia falando, ouvi, coloquei em prática. É verdade, as pessoas sofrem, Lúcia, por não ter essa informação. E aí você vai lá na internet, aí você coloca assim, ai, tô com o meu abdômen inchado, minha barriga tá estufada, eu tenho muitos gases. Aí ele já fala, já que é uma síndrome do intestino irritado, que é uma diverticulite, um problema intestinal, uma inflamação, já te fala, gente, uns absurdos. Que aí você fala assim, pronto, eu não vou nem buscar o médico, ele vai me mandar fazer cirurgia, e aí você fica com medo e não faz nada, né? Então, essa informação, ela é importantíssima para você compartilhar com todo mundo que você conhece. A Lúcia já está desfrutando dos benefícios dessa informação. Aqui, sobre os alimentos, a Lúcia falou sobre a lactose, né? E a lactose, ela está onde? Ela está nos alimentos, nos laticínios, no grupo dos alimentos dos laticínios, certo? Uma boa e uma excelente opção é você optar por aqueles leites, queijos e iogurtes zero lactose. Inclusive, lá em casa, todo mundo toma leite zero lactose e iogurte zero lactose. E queijo, assim, é muito difícil, assim, é uma vez ou outra, um queijinho branco, um cottage, mas bem, assim, difícil. E aí, sabe o que eu observei? Eu tenho uma filha de 5 anos e ela vivia gripada.
era uma recorrência de gripe, assim, sabe? Toda semana gripada, toda semana ruim. Eu falei, meu Deus do céu. Foi quando eu descobri que eu sou intolerante à lactose, e aí eu fiz as mudanças, né? E mais fácil é eles se adaptarem à minha intolerância do que eu me adaptar à vida deles, né? À ingestão do que eles comem, enfim. E aí, você acredita que colocando o leite zero lactose, eu consegui reduzir as crises gripais da minha filha? Olha que bacana, né? E isso faz bem para algumas pessoas e pode não fazer tão bem para outras, como lá em casa. Lá em casa nós descobrimos que todo mundo fica melhor se trocar o leite pelo zero lactose. Talvez o pessoal da sua casa também se sinta melhor em vários aspectos. Não só na barriga, mas na imunidade, principalmente. E um dia eu posso vir aqui falar mais sobre isso, se vocês quiserem. Eu vou ficando por aqui. Nosso almoço foi maravilhoso. Obrigada pela presença de todos vocês. Tchauzinho!